Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Lousa se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero trazer um filme brasileiro aqui para vocês da Liane Café, tá, gente? É um filme chamado Filhos do Mangue, tá? Que é protagonizado pelo Felipe Camargo, né? O Édipo lá da Mandala, lá de 1987, né? Que ele apareceu nessa novela, né? que ele era o filho da Vera Fischer, que tinha um romance com a Vera Fischer, coisa e tal. A lenda, a tragédia de Édipo, né? Passada para televisão, né? E eu, particularmente, eu gostei muito dele quando ele começou, né? Ele era bem jovem, ele andava com aquele... Não. Desculpa, eu tô falando besteira. Ele era bem jovem, mas acho que ele já tinha trabalhado na Roda de Fogo ou trabalhou depois, um negócio assim. Mas ele tava ali, tá? Ele já tinha aparecido era um ator que estava aparecendo e depois sumiu, né? Quer dizer, pelo menos da mídia televisiva, né? Deve ter feito seus papéis aí. E, pô, como eu gosto desse ator, né? E eu vi que ele estava trabalhando no cinema, né? Aparecendo esse filme aí no cinema para ver, eu fui lá dar uma conferida, né? Fazia muito tempo, né, que eu não via o Felipe Camargo fazendo alguma coisa, fiquei até curioso de ver esse filme, tá? Mas o que eu posso falar desse filme, gente? Eu confesso a vocês que eu fiquei com um sentimento um pouco dúbio com relação a esse filme. Lembrando sempre, né, que eu vou ter que dar spoilers aqui pra vocês, tá? Porque é um filme que, sei lá, eu acho que ele tinha uma história pra ser contada, tá? Só que essa história não foi muito bem contada, esse que foi o detalhe, né? E talvez o principal escopo do filme não seja a história em si, né? Na verdade, a narrativa, a história do filme, né? Ela, na verdade, ela estava ali querendo servir de suporte para uma coisa mais importante, né? Que era mostrar, né, os filhos do mangue em si, né? Mostrar uma comunidade ribeirinha, né? Que mora, né, perto do mar, coisa e tal, né? Que mora perto de áreas de manguezal, né? Que vive, né, daquela produção, e você mostrar essa sociedade, como ela vive, a cultura dela, as crenças, né? A forma de ser dessa sociedade, né? É uma coisa que lembra até bastante um pouco o neorrealismo italiano, né? De você pegar, assim, as pessoas da rua mesmo para filmar, né? Pós Segunda Guerra Mundial, né? Tudo destruído na Itália, né? E você tinha que filmar na rua usando pessoas reais, né? Que não eram atores como atores, né? Coisa e tal, né? Ele vai um pouco, né, dentro dessa vibe de neorrealismo italiano, sim. Lembra um pouco isso, sim, tá? Mas o que acontece? Eu vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Eu vou contar a história. O personagem do Felipe Camargo, ele aparece desmaiado na praia, né? E ele, de repente, é pegado por um monte de pessoas, né? E ele fica dentro de uma casa com um monte de pessoas xingando ele, né? Um monte de pessoas xingando ele, dizendo que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro, coisa e tal. Só que ele não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu, né? E essas pessoas, elas são dessa comunidade ribeirinha, né? Que vive de extrair caranguejos do manguezal, de pesca, coisa e tal, né? E as pessoas estão muito pé da vida com ele porque dizem que ele roubou um dinheiro que a galera juntou, né? E que esse dinheiro ele tem que ser pago para um grupo de... Fica claro de que são os criminosos lá, coisa e tal, que vão lá, que estão lá ameaçando essas pessoas. Eles falam dos paranauês lá que aconteceu lá, que de repente apareceu uma quantidade grande de dinheiro na história, né, que tinha que ser paga para um grupo de pessoas que não eram de boa índole, vamos dizer assim, tá? E o personagem do Felipe Camargo, sumiu com esse dinheiro, né? E aí o que acontece, né? O pessoal tava querendo descer o cacete nele, matar, fazer alguma coisa assim, né? E aí aquela própria comunidade começa a virar ela uma personagem, né? Que tá ali contra, né, esse personagem da Felipe Camargo. E dentro dessa comunidade você vai ter vários personagens. Você vai ter os pescadores, né? Você vai ter as mulheres, né, que ele não tratou bem, que ele agrediu. Ele vai ter uma filha com uma mulher dessas, coisa e tal, né? Nos flashbacks, né, onde aparece o Felipe Camargo ainda consciente, ele agride, né, a mãe dessa menina.
ele é dono de um puteiro onde ele prostitui meninas, coisas e tal. Então você vê que esse personagem do Felipe Camargo, ele não presta, né? Pelas imagens do flashback. Ou então você não sabe se é isso que aconteceu realmente, ou se as pessoas estão imaginando aquilo, ou estão fazendo aquela ideia, aquela imagem dele. Mas no final das contas fica parecendo que ele é um cara que não tem boa índole mesmo, né? E aí o que as pessoas fazem, né? Elas decidem não matar o cara, pegar o barco dele, usar o barco dele, e ele fica vagando pra lá e pra cá, né? Sem era nem beira, sem ter onde morar. Até porque ele botou fogo na própria casa dele, sabe-se lá por quê. Ou a casa dele apareceu queimada. Então o filme ele não é bem claro, né? A gente fica meio que perdido junto com o personagem, né? Porque as coisas aconteceram, né? Depois elas são ditas pra gente, mas são ditas pra gente sempre dentro da perspectiva dos moradores. Então, por exemplo, as pessoas falaram que a casa dele pegou fogo, mas a gente não sabe se foi ele que botou fogo na casa ou se botaram fogo na casa dele. Mas as pessoas na cidade estão convictas de que foi ele que botou fogo na casa dele. Então ele fica andando para lá e para cá sem ter o que comer, né? E aí ele começa a transitar por esse manguezal por uma grande e longa infinidade do filme, né? A história não se desenvolve, né? Ele não vai recuperando a memória dele aos poucos, né? Não vão aparecendo peças que podem ser juntadas para reconstituir esse passado. A coisa fica meio que em suspenso, ele andando para lá e para cá. E nesse momento em que ele está vagando para lá e para cá, é que a gente começa a ver a comunidade em si. A gente começa a ver os hábitos, os costumes da sociedade, dessa cultura. Você, por incrível que pareça, apesar dele não ter a memória, né, do que aconteceu com ele recentemente, ele tem a memória do pai dele, né, que aí também é uma cria dessa comunidade, né? Fala-se muito das origens indígenas dessa comunidade, né? Mostra também o batuque que essa comunidade faz, uma influência africana, né? Mostra o dia a dia deles lá pescando, indo no manguezal caçar caranguejo, ou guaiamum, né? Como se fala, dependendo do caranguejo também, né? Então o que acontece? A história começa, né? Você vai lá todo interessado naquela história, né? Você tentando esperando que peças vão aparecer e de repente isso tudo para. E aí fica só ele vagando para lá e para cá e a cultura dessa comunidade, né, sendo mostrada ali, sendo exibida ali no filme, né? A coisa vai haver um desfecho pro filme, tá? Ele no final das contas recupera a memória, tá? E ele acaba entregando o dinheiro para as pessoas, tá? E aí o filme acaba também, acaba de uma forma bem anticlimática, né? Mas o que acontece, né? A forma como ele recupera a memória estava na construção, ele fez uma construção lá de sei lá, ele pegou umas coisas de madeira e fez uma espécie de barraca lá, e aquela barraca fez ele recordar a memória dele, fez ele relembrar a memória dele. Agora, como isso foi feito, entendeu? O que essa barraca tem a ver com a hora do Brasil para ele retornar a memória dele, entendeu? Não ficou muito claro. Então essa parte dele ter perdido a memória, ter sido odiado pela comunidade, depois ter recuperado a memória, entendeu? Não ficou muito bem explicada. Faltou uma explicação um pouco mais detalhada, um pouco mais elaborada disso. Mas talvez esse não fosse o objetivo principal do filme, pelo que eu entendi, pelo que eu consegui interpretar, ler do filme, tá? Talvez esse não fosse o objetivo principal do filme. Vai passar o carro da Quitanda agora aqui para fazer barulho no vídeo. Aí o que acontece? O que acontece? A história talvez não fosse a coisa principal. O principal mesmo era o quê? Mostrar o dia a dia, a vida daquela comunidade, né? Perdão, a sabedoria daquela comunidade toda, todo o conhecimento, né? Principalmente representado nas lembranças que ele tinha do pai dele, né? E aí o filme vai por essa vibe, né? Eu confesso a vocês que eu queria ver um pouco mais dessa história. Eu gostaria que essa história fosse um pouco mais contada, elaborada, e isso poderia dividir o espaço com a exibição da cultura dessa comunidade, sim, entendeu? Isso foi uma coisa que realmente me decepcionou um pouco no filme. Eu queria ver essa história ser bem mais contada. De qualquer forma, gente, Perdão, tá, gente? O filme ainda é interessante justamente por essa parte de mostrar, né, essa cultura local, né? Realmente trabalhar bem essa cultura local
com pessoas ali que pareciam realmente ser, né, da comunidade, sim, tá? Eu não fiz uma pesquisa prévia do filme, né, para poder fazer esse vídeo, tá? Mas ele tem uma cara de esse filme tem uma cara de neorrealismo italiano desgraçada. Realmente parece, né, que, desculpa de novo, tá? Parece que você realmente tem pessoas ali da comunidade ribeirinha realmente trabalhando no filme, tá? E, pô, eu posso estar enganado, tá? Mas ele tem essa cara mesmo de se preocupar bastante em mostrar os hábitos e a vida dessa comunidade aí. Esse talvez tenha sido o escopo principal do filme. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima. Pedro Chão, comparsa do diabo. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer com esse aqui. Você se chama Pedro Chão, mas devia se chamar Pedro Cão. Vamos assumir que você pegou esse Pedro, eu não sei! Olha, mas se você quiser aparecer lá, fique livre. Maiana não quer ir. Você sabe se ela não quer? Ela já falou pra você que... Desça! Gigolô! Ele perdeu a memória, ele tá que nem um louco. Por que você fica batendo na minha mãe? Como é que a gente vai fazer um homem se arrepender de um crime que ele não se lembra que cometeu? Nós somos seres famintos demais, entende? Mas seria mais fácil se fosse só a fome do corpo físico. Vivemos do servir, do alimento que os bichos nos ofertam. A natureza tem filhos porque é da sua querência procriar vida.